Olá, queridos, e muito bem-vindos ao novo vídeo. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como fazer uma florzinha decorativa de tecido, belíssima, muito simples também de fazer e ideal para você decorar as suas criações na costura, ou se você quiser fazer algo diferente, então aprendam hoje no canal. Para fazer esse projeto, nós vamos precisar dos itens básicos de costura que sempre usamos aqui. Então são a tesoura, o alfinete, uma régua, uma caneta para marcar tecidos, que seja lavável, ou um giz de tecidos, se você não tiver. Aí vamos precisar de alguns copinhos de tamanhos de diâmetros diferentes para marcar a florzinha. Então peguei aqui uma xícara, uns copos diferentes, a linha na cor do tecido que você vai utilizar e agulha, porque mais tarde nós vamos costurar à mão as pétalas. Também é indicado, se o seu tecido não for muito grossinho, o ideal é que ele seja grosso, mas não muito, para que seja maleável, né? Porque é um tecido muito fino, ele não vai ficar estruturado. Porém, se você não tiver um tecido muito grosso ou ideal assim, você pode usar a fliselina ou a entretela termocolante. Também precisamos de um tom de verde para fazer as folhas, né, da flor. E um arame verde ou um cabinho, alguma coisa que possa servir como o suporte da flor. Você pode pegar também um aramezinho, alguma coisa assim, para finalizar a flor. Eu vou mostrar no final, você pode fazer de duas formas para colá-la. Para isso eu separei aqui então alguns durex, né, essas fitas colantes aqui. E também um arame bem fininho, mas existem duas formas, você pode também colar depois no final com cola quente. Se você não tiver esses itens, tá tudo bem, só acrescentem então, troquem pela cola quente. Para finalizar, você pode ter também uns botõezinhos para colocar no meio da flor, e aí verifiquem se ele combina bem com o tom que você vai fazer as pétalas. Bom, então vamos começar fazendo as marcas aqui. E como eu havia dito, eu peguei círculos de diâmetros diferentes para poder fazer o moldezinho. Depois nós vamos dobrar na metade, então não é ideal que seja muito pequeno. Então o menor das pétalazinhas não pode ser tão pequena também, porque senão fica muito difícil de trabalhar. Então peguei 3 tamanhos diferentes e eu vou usá-los para marcar. O tecido aqui eu coloquei do lado avesso, né, para poder fazer a marca, para não ficar aparente, e depois sair. Então, para você otimizar a utilização do tecido, quanto mais perto das bordinhas você colocar, melhor, porque assim você vai usar bastante o tecido. Deixa eu só medir aqui para mostrar para vocês, o maior tem 9 centímetros, 8,5 a 9, que é esse aqui que eu vou usar para fazer a pétala maior, e vou fazer 5 dessa marca. 5 5 a 10, depende do quanto você quiser fazer de pétalas. A segunda parte aqui também tem 7, né? Então não é muito diferente. E aí eu vou cortar 4. E o menor deles tem 6. Bom, para marcar é interessante que você marque do lado avesso, né? E se você puder, recorte a mais, porque às vezes o tecido, por ser fino, não aparece muito. Você pode marcar também do lado direito do tecido, porém depois na hora de costurar, você vai costurar de outra forma, mas eu mostro mais à frente. Aqui então eu marquei certinho
e vou depois usar esses como forma para marcar, para cortar o resto. E aí vou marcar aqui também. E aí, depois de ter recortado todo certinho, se você juntar vários tecidos, você consegue recortar de uma vez só. Nós vamos dobrar, então, agora a parte direita do tecido para fora, nós vamos dobrar na metade. E aí, você pode deixar marcadinho. Se você não conseguir, você pode fazer uma marquinha aqui, ó. Você dobra na metade e faz uma marquinha, ou então marca aqui com a régua. Agora, com eles cortados, nós vamos dobrar a outra parte na metade. Dessa forma, deixando o lado avesso de frente um para o outro. Quer dizer, o lado direito, gente, desculpa, o lado direito um para o outro. E agora a gente junta aqui com alfinete e vamos passar na máquina bem fininho aqui. Só para juntar essa pontinha e depois nós vamos virar. Cuidado aqui se você tiver um tecido muito grosso, para que não fique muito na ponta a costura, porque aí vai ser difícil depois na hora de virar, porque vai ficar muito marcado a costura. Então tem que ser bem suave, porque depois nós vamos dobrá-lo todo assim. E aí, se ficar uma costura muito grosseira aqui, vai ficar muito aparente na hora de fazer a folha. A mesma coisa, se seu tecido for muito fino, nessa hora você pode usar, já costurar com o termocolante. Vou cortar bem a pontinha aqui, para na hora que a gente virar, ele fique bem certinho. Depois nós viramos todas as pétalazinhas e aí vamos separá-las entre as grandes, as médias e as pequenas. Vejam que eu empurrei um pouquinho com a tesoura para que as pontas fiquem bem salientes, bem acertadas. Vamos começar então costurando as pétalas da parte maior, né, as maiores. E aí vamos pegar então a agulha com a linha e pode colocar bastante linha assim, para ficar bem estável e ficar com bastante mesmo que nós vamos utilizar. É bom a gente testar aqui com o suporte depois para ver se não vai ficar poucas pétalas para o suporte que nós separamos. Aqui nós vamos então dobrar, vejam, aqui uma partezinha para cá e a outra partezinha para cá, formando assim uma pétalazinha. Vejam, fica meio que dobrado na metade, né? Essa é a parte da frente e aquela parte de trás. E aí aqui nós vamos costurar. Então, de novo assim para frente, para trás as duas partes. E aí nós vamos passar aqui manualmente a primeira pétala.
E vamos fazer isso com todas as grandes. E atentem para colocar a mesma altura aqui na hora que você for passar na costura, para não ficarem muito diferentes na altura uma da outra. Vou fazer todos aqui e aí mostro para vocês. Bom, gente, então esse é o círculo das pétalas maiores, vejam como ele ficou. Aí você costura todos juntos, depois puxa e vai ficar bem assim. Aqui nós vamos separar aqui, deixei a agulha de lado com a linha, deixei separadinho aqui por enquanto, porque depois nós vamos juntar as 3 camadas de pétalas e por enquanto a maior vai ficar por fora. Aí nós vamos começar a trabalhar a média. Peguei outra linha e outra agulha e essa vai ficar de lado por enquanto. O processo é o mesmo, nós vamos dobrar as pétalas médias e depois, cuidado para não misturar com a pequena. Então, agora nós temos as 3 pétalas prontas. Vamos começar então pegando aqui a menorzinha, que é a que vai ficar mais na frente. E vamos costurá-la. Você já pode pregar o botãozinho nela aqui, se você quiser. Porque depois ela já vai dar esse acabamento e as outras não vão precisar, porque essa vai ser a que vai ficar mais na frente, né? Mais externa. Então aqui eu vou dar mais uma prendidinha aqui na parte de trás. E prender o botão. Na próxima etapa, nós já vamos começar a unir um com o outro. Então, terminado aqui, a gente já vai começar a grudar as pétalas umas com as outras. Bom, então a primeira florzinha tá pronta. E aí vamos pegar a mediana aqui e vamos também juntar um pouco mais, prender um pouco mais as pétalas, como nós fizemos na primeira. Depois nós vamos costurar aqui já junto com a menorzinha, tá vendo? Então, a gente junta uma com a outra, posiciona bem as pétalas e aí vamos costurar. Bom, a flor já está pronta, como vocês podem ver, fica muito bonitinha, muito graciosa, né? Ficou com bastante pétala até, ficou bem cheinha. Dá até para colocar mais também, se vocês quiserem. Vocês já têm uma ideia de mais ou menos quantas vocês podem fazer, se quiser fazer menos. Eu achei que ficou bem legal.
Pode fazer também de cores diferentes, né? Variar, então tem muitas chances de fazer projetos aí diferentes e elaborados. Agora vamos fazer a folha. E para fazer a folha você vai pegar um tecido verde, aí eu tenho esse tecido aqui que é um pouco mais grosso. E tem um tecido um pouquinho assim, que parece um TNT, né? Eu não sei qual dos dois eu vou recortar aqui. Bom, gente, eu fiz nos dois tecidos e eu preferi esse aqui que é um TNTzinho, ó. Eu acho que vai ficar mais bonito. Então, cortei 2 folhas dela e 2 da outra. É importante você deixar esse espaço mais fino, porque você vai costurar aqui. E também na hora que a gente for costurar, pregar, vai ter que dar essa dobradinha para ficar esse formatinho de folha bem bonitinho, delicado. Então é importante deixar essa partezinha mais fina mesmo. Aí aqui nós vamos passar na máquina de costura. Essa outra folhinha, a mesma coisa. Aí eu fiz 2 tamanhos diferentes para ficar também bonitinho. Se vocês acharem que a folhinha ficou muito molenga, alguma coisa assim, aí vocês podem usar o termocolante. Que foi o que eu fiz aqui. Usei a Entratela termocolante, né, a fliselina, e aí agora eu vou costurar. Então ela fica mais estruturada. A gente vai colocar o lado bonito com o lado bonito. E aí vamos passar na toda a extensão aqui, deixando esse canto aberto para virar depois. Para virar tudo e aí fica certinho. Então tem que fazer a costura bem na pontinha para você ter espaço para conseguir virar. Senão vai ficar muito difícil. Você pode também fazer um pouquinho maior se você preferir. Bom, gente, eu virei as duas e depois passei um zigue-zague para finalizar e fiz aquela parte que eu disse para vocês. Então, eu passei um zigue-zague aqui, bem na pontinha. E aqui depois eu uni também num zigue-zague. Acho que combinou bem, ficou bem estruturadinha a folha. Ficou muito bonitinha. Agora é hora da gente juntar tudo aqui no suporte. Vejam que a folha é bem simples, porque a gente já deixou um espaço para ela. Então é só colocar e a gente põe uma em cima da outra assim para ficar bem acabadinha. Só ajeitar aqui depois. E agora para colocar as flores, né? A florzinha. Existem 2 maneiras. Você pode colá-la com a cola quente. Você pode fixar assim, ó, com a cola quente depois, e aí você ajeita. Ou você pode pegar um aramezinho e prender com a fita colante aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês. Você vai dobrar o aramezinho em vários formatinhos de zigue-zague e depois prender aqui. Então, dessa forma, você vai colocar aqui. E aí você enrola ele depois na volta aqui e prende ele com a fita. Vejam, a gente vai fazer vários zigue-zagues assim, com o arame fininho. Como se fosse uma cestinha para suportar aqui a flor. Bom, depois é só você encaixar e ela tá pronta. Olha que bonitinha que ela ficou. Eu fiquei bem feliz com o resultado.
Ficou super linda para decorar, ela é muito bonita. De repente você tem algum projeto que você queira fazer, uma flor, e você já tem a ideia aqui. Você pode adaptar para o seu projeto, fazer ela menor ou maior, também com mais pétalas ou de cores diferentes, e fica super bonito para decorar ou dar de presente. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like, seu curtir. Existem outros formatos de pétala também que eu ensino aqui no canal, então deem uma olhadinha se vocês ficaram curiosos. E se vocês gostaram, então se inscrevam no canal e não esqueçam de ativar as notificações para não perder quando um novo vídeo for lançado e assistir aos outros vídeos aqui do canal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau!